Você já ouviu dizer que depois dos 60, a vida sexual é só lembrança? Pois é, mentiram para você. A verdade, que ninguém ousa contar, é que o desejo não se aposenta. E mais, a intimidade na maturidade pode ser mais poderosa, mais consciente e mais prazerosa do que nunca. Mas atenção! Existe um detalhe crucial que separa os que vivem essa revolução silenciosa daqueles que continuam presos a mitos antigos. E é justamente isso que vamos revelar aqui. Se você sente que algo dentro de você ainda pulsa, ainda quer viver, se expressar, se reconectar, então este vídeo é para você. Vamos juntos desconstruir mentiras, eliminar vergonhas e construir uma nova forma de enxergar o toque, o desejo e o amor depois dos 60. Prepare-se para aprender como pequenos ajustes, conversas sinceras e avanços médicos acessíveis podem transformar totalmente a sua intimidade. Chegou a hora de resgatar algo que talvez você nem soubesse que estava perdido. Sua liberdade de sentir, de desejar e de viver intensamente. Então, respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar não só sua percepção, mas sua vida inteira. É curioso como a sociedade tenta empurrar a ideia de que, depois de uma certa idade, tudo o que resta é saudade do que foi bom. Mas e se eu te dissesse que a maturidade pode ser, na verdade, o ponto de partida para um renascimento íntimo? Isso mesmo. Muitos descobrem que o que parecia o fim da estrada era só a curva para uma nova paisagem. O corpo muda? Muda sim. Mas o desejo não morre. Ele se reinventa. E quando isso acontece, abre-se espaço para uma sexualidade na maturidade cheia de prazer, significado e conexão. Imagine um casal na faixa dos 60 que passou anos com a vida sexual adormecida. Basta um toque diferente, uma conversa sincera, e o fogo reaparece. Agora com menos pressão e mais entrega. É como trocar um carro esportivo barulhento por um conversível silencioso numa estrada livre. A sensação de liberdade é maior. E sabe o que ajuda nisso? Entender que o prazer não tem prazo de validade. A maturidade permite que tudo seja feito no tempo certo, com mais atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. Aliás, quando se fala em saúde, não dá para ignorar os reflexos positivos dessa redescoberta íntima. A prática sexual após os 50 tem sido associada à melhora da saúde cerebral e memória, menor risco de depressão e até redução de dores crônicas. Sexo se torna literalmente parte do autocuidado. O segredo está em abandonar a crença de que o tempo só leva embora. Porque, em muitos casos, ele também traz de volta. E melhor. E se você achou isso interessante, espera só para ver o que a ciência já comprovou sobre os benefícios reais dessa intimidade madura. A verdade é que muita gente ainda não faz ideia do poder que uma vida íntima ativa tem sobre o corpo e principalmente sobre a mente. Não é papo de autoajuda, é ciência mesmo. Pesquisas já mostraram que o sexo frequente na maturidade ajuda a oxigenar o cérebro, melhorar a memória e até reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, manter essa chama acesa é também uma forma de manter a mente clara e a saúde afiada. E sabe o que é ainda mais impressionante? Muitos desses benefícios aparecem mesmo em pessoas que ficaram anos sem atividade sexual. Quando retomam, mesmo que com pequenas adaptações, como o uso de travesseiros anatômicos ou lubrificantes à base de água, o corpo responde, a energia aumenta, o humor melhora e até o sono fica mais tranquilo. Não é exagero dizer que a intimidade emocional vira um verdadeiro elixir contra o envelhecimento. O segredo está em entender o valor de cada toque e de cada olhar. Claro, a sexualidade na maturidade também exige inteligência emocional. É preciso lidar com o próprio corpo com mais gentileza, aceitar as mudanças sem deixar de buscar prazer.
E quando o casal se permite viver isso junto, a conexão emocional se fortalece. A rotina ganha leveza, os dias ficam mais vivos e a autoestima agradece. Mas tudo isso só é possível quando existe uma ponte sólida entre os dois. E adivinha o nome dessa ponte? Exatamente. Comunicação no casal. Vamos falar dela a seguir. Tem coisa mais poderosa do que uma conversa honesta na hora certa? Na maturidade, isso ganha um peso ainda maior. Quando um casal fala abertamente sobre o que sente, o que deseja e até sobre o que não sabe como dizer, cria-se um espaço seguro onde o prazer floresce de novo. É aí que a comunicação no casal deixa de ser um simples diálogo e se transforma num reencontro. E cá entre nós, não tem lubrificante melhor para relação do que uma boa conversa. Muitos evitam tocar no assunto por medo, vergonha ou por achar que, nessa idade, não precisa mais. Mas é justamente nessa idade que mais se precisa. É quando surgem dúvidas sobre disfunção erétil, incômodos pós-menopausa, necessidade de novas posições. E é nessas horas que vale tudo. Mudar o ambiente, usar travesseiros anatômicos, combinar sinais durante o sexo, falar sobre limites e vontades. Um simples: o que você acha de tentarmos isso juntos? Pode abrir portas incríveis. Aliás, vale lembrar que o diálogo não se limita ao quarto. Ele começa na rotina, nas brincadeiras diárias, nos elogios inesperados, naquele café da manhã com um bilhetinho deixado ao lado da xícara. Porque uma boa intimidade emocional começa fora da cama e é alimentada com pequenos gestos, diariamente. E quando essa base está firme, fica ainda mais fácil lidar com os desafios e aproveitar os avanços incríveis que a medicina já colocou à disposição de quem quer seguir explorando a sexualidade na maturidade. Durante muito tempo, falar sobre terapia hormonal ou disfunção erétil era um verdadeiro tabu. Mas o jogo virou. E hoje a ciência tem estendido a mão para quem quer manter uma vida íntima, ativa e saudável. Não é mais preciso aceitar as limitações da idade como se fossem sentenças. Urologistas, ginecologistas e endocrinologistas vêm mostrando que, com orientação adequada, é possível recuperar o equilíbrio hormonal e a energia do desejo, com segurança e sem mistério. E não pense que são só medicamentos. Há dispositivos modernos que auxiliam o desempenho sexual, terapias naturais complementares e até exercícios direcionados que ajudam. Sim, dá para melhorar a performance sem drama. Além disso, o simples uso de lubrificantes à base de água pode aliviar desconfortos e tornar a experiência muito mais prazerosa. E se combinado com o posicionamento certo, aí entram os travesseiros anatômicos. O resultado é surpreendente. O que antes era motivo de constrangimento hoje é sinônimo de autocuidado e inteligência. Procurar apoio médico especializado virou um ato de amor próprio e de cuidado pelo parceiro ou parceira. O corpo pode até mudar, mas o desejo não precisa desaparecer. Pelo contrário, ele pode ser resgatado com ainda mais profundidade. Agora, claro, nada disso faz sentido se continuarmos ignorando uma das feridas mais antigas da intimidade feminina, que precisa mais do que nunca ser cicatrizada com liberdade. Por décadas, as mulheres ouviram que o desejo delas era secundário, que sexo era dever, não prazer. Isso se infiltrou tão fundo que, mesmo na maturidade, muitas ainda carregam culpas silenciosas, acreditando que seus desejos são errados ou inadequados para a idade. Mas a verdade é libertadora. Não só a sexualidade na maturidade é legítima, como pode ser a mais poderosa de todas. Quando uma mulher rompe com a repressão sexual feminina, ela não só se reencontra, ela renasce. A menopausa costuma ser o gatilho desse redescobrimento. Se antes o corpo respondia de uma forma,
Agora ele pede mais cuidado, mais afeto, mais escuta. E quando a mulher se permite acolher isso sem julgamento, descobre que seu prazer não acabou. Ele apenas mudou de forma. Nesse momento, recursos como lubrificantes à base de água e terapia hormonal não são só ajudas práticas, são instrumentos de empoderamento. O prazer, afinal, é dela. E pode, e deve, ser vivido sem vergonha. E essa mudança individual reverbera no relacionamento. Mulheres que se libertam dessas amarras inspiram seus parceiros, convidam para um novo tipo de intimidade emocional e criam uma dinâmica no casal. Aquela antiga culpa vai embora, dando espaço para autoconfiança e autoestima. Mas essa nova liberdade também exige responsabilidade. Porque, junto com o redescobrimento do desejo, surgem riscos que costumam ser ignorados e que, se não forem cuidados, podem colocar tudo a perder. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas precisamos. O número de casos de sífilis, gonorreia e até HIV em pessoas com mais de 60 anos está crescendo, e rápido. Isso porque muitos acreditam que, depois da menopausa, o risco de gravidez acabou. Então, o uso de preservativo já não seria necessário. Engano perigoso. A prevenção de DSTs continua sendo essencial, não importa na idade. Sexo maduro precisa ser sinônimo de prazer, sim, mas também de consciência. É aqui que entra o conceito de relações sexuais seguras. Casais estáveis ou não, todos devem incluir os exames periódicos na rotina de saúde, conversar sobre fidelidade e combinar formas de proteção. Isso não apaga o romance. Ao contrário, fortalece a confiança e a conexão emocional. Um relacionamento que cuida da saúde íntima é um relacionamento que se respeita. E mais, dá o exemplo para as próximas gerações de que prazer na terceira idade não é irresponsabilidade, é vitalidade consciente. Esse cuidado é, inclusive, uma das formas mais nobres de amor próprio. E é por isso que casais que encaram de frente essa questão se sentem mais seguros, mais conectados e mais vivos. Afinal, o sexo não é só físico. Ele é emocional, é mental e é social também. E se o mundo lá fora ainda resistir a aceitar isso, há algo acontecendo dentro das casas, nas conversas íntimas e até nas telas da TV que está ajudando a mudar essa realidade silenciosamente. Quem diria, né? A TV, que por tanto tempo retratou apenas a juventude como digna de desejo, agora começa a dar espaço para uma narrativa mais real, mais madura e infinitamente mais rica. Séries como Sex Education vêm quebrando tabus ao mostrar que a sexualidade na maturidade é válida, potente e cheia de camadas emocionais. Ver personagens enfrentando disfunção erétil, menopausa e inseguranças com humanidade cria um espelho poderoso para quem está em casa, se vendo ali pela primeira vez. Essas representações culturais não são apenas entretenimento. Elas funcionam como catalisadores de mudança. Quando um casal assiste junto e se identifica com uma cena, aquilo abre espaço para conversas que antes pareciam impossíveis. Amor, você viu aquela parte em que eles usaram travesseiros anatômicos? A gente podia tentar algo assim. Parece simples, mas transforma. Um detalhe na tela pode virar um novo capítulo na vida real. E, de repente, o quarto volta a ser um lugar de descoberta, não de rotina. Além disso, o impacto vai além do casal. Esses conteúdos educam filhos, netos e toda a sociedade. Mostram que prazer sem prazo de validade não é uma ideia absurda. É uma realidade que precisa ser vivida sem culpa. E sabe o que é mais bonito? Quando essa inspiração sai da tela e entra no coração, ela se transforma em atitude. O casal começa a se olhar diferente, se tocar com mais intenção. E aí, sem perceber, plantam a base para algo muito mais profundo. Um vínculo emocional que se renova a cada troca.
É comum pensar que, com o passar dos anos, o sexo vira um acessório na relação. Mas quem vive a sexualidade na maturidade de forma plena sabe que a história é bem diferente. Sexo não é só sobre corpos, é sobre alma, sobre a conexão emocional que fortalece os laços do dia a dia. Um casal que se toca, se olha e se deseja cria um elo invisível que protege contra o distanciamento, a rotina e até as dificuldades externas. É como manter acesa uma lareira que aquece tudo ao redor. E sabe o mais curioso? Pequenas demonstrações de afeto têm um impacto gigantesco. Um beijo demorado na cozinha, uma carícia ao acordar, um elogio sincero no meio de uma conversa trivial. Isso alimenta a intimidade emocional de um jeito que muitos nem imaginam. E quando o sexo acontece com esse pano de fundo, ele deixa de ser performance e vira presença. Vira um encontro completo, corpo, mente e coração. Nesses momentos, a autoconfiança e autoestima também florescem como nunca. Claro que, para isso tudo acontecer, é preciso criar as condições ideais. E nem estou falando de nada extravagante. Às vezes, trocar os lençóis por um tecido mais agradável, usar lubrificantes à base de água, preparar um chá antes de dormir, são detalhes, mas fazem diferença. Um ambiente acolhedor convida ao toque, ao carinho e à redescoberta. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Como essas pequenas mudanças, simples, práticas e eficazes, podem transformar tudo. Maturidade ensina uma lição valiosa. Não é o exagero que transforma, mas o detalhe certo no momento certo. E na vida íntima, isso se aplica com perfeição. Um simples travesseiro anatômico, por exemplo, pode aliviar dores lombares e permitir posições mais confortáveis. Já pensou que o desconforto que impede a intimidade pode ser resolvido com apenas alguns centímetros de espuma bem colocada? Pois é. Às vezes, o prazer mora nos ajustes, não nos extremos. Outro exemplo claro é o uso de lubrificantes à base de água. Parece óbvio, mas muitos casais ainda relutam em usar. No entanto, esse simples recurso respeita a pele madura, elimina o atrito e convida ao toque com mais liberdade. Adicione a isso uma música que remete a boas lembranças, uma luz mais suave, um óleo essencial com aroma agradável. Pronto. O ambiente muda, o corpo responde e o coração agradece. Tudo isso reforça a intimidade emocional, com delicadeza e eficácia. Mas não é só o físico que se beneficia. Essas pequenas adaptações geram uma sensação de cuidado mútuo, de atenção aos detalhes, de parceria real. E quando o casal sente que está sendo visto, acolhido, compreendido, algo mágico acontece. A sexualidade na maturidade floresce com autenticidade. E é nesse florescer que muitos descobrem algo ainda mais profundo. O prazer, quando vivido com entrega e consciência, pode ser eterno. Isso, aliás, nos leva a uma afirmação que muitos ainda resistem em acreditar. Dizer isso em voz alta pode parecer ousado para muita gente, mas é justamente por isso que precisa ser repetido. Prazer não tem prazo de validade. E não, isso não é romantismo barato. É a mais pura verdade. O corpo muda, claro. Mas o desejo? Esse permanece vivo em cada célula, esperando um sinal para despertar. O segredo está em não deixar que o medo, o julgamento ou os velhos estigmas enterrem essa chama que ainda pulsa. O que tem acontecido com muitos casais maduros é revelador. Alguns passaram anos, até décadas, sem vida íntima ativa. E de repente, com pequenas adaptações, com uma conversa honesta, com o uso de terapia hormonal ou simples lubrificantes à base de água, algo se reacende. E o impacto é profundo. Melhora no sono, mais disposição, menos estresse.
Não é só sexo. É uma experiência de bem-estar completo. A intimidade vira uma alavanca de saúde integral. É por isso que quando alguém redescobre o desejo, o brilho nos olhos volta junto. E não é exagero. Médicos já tratam a sexualidade na maturidade como uma terapia natural anti-envelhecimento. Sim, viver o prazer com consciência é uma forma de se manter jovem, pleno, vibrante. Mas se você ainda duvida disso, é porque ainda não viu o que acontece quando esse prazer vira hábito, quando se torna rotina, quando começa a transformar até as emoções mais profundas. E aí... aí começa a verdadeira revolução. Agora que você conhece os segredos que ninguém te contou sobre a sexualidade na maturidade, eu te pergunto, você vai deixar esse conhecimento passar como se nada tivesse mudado? Ou vai usá-lo para reacender aquilo que, no fundo, você sabe que ainda vive aí dentro? Porque sim, o prazer não tem prazo de validade, mas a decisão de vivê-lo é só sua. Então me diga, você se viu em alguma parte dessa conversa? Sentiu vontade de mudar, de tentar, de conversar com quem está ao seu lado? Se sim, digite renascer nos comentários. Agora, se você acha que isso tudo não faz sentido para a sua vida, e tá tudo bem, digite aí não dá. Quero ouvir sua opinião para melhorar cada vez mais os conteúdos por aqui. E claro, se esse vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da intimidade, do toque e da conexão, em qualquer fase da vida. Porque ainda tem muita coisa boa para te surpreender. Te espero nos próximos vídeos.